Vamos falar do feed da Ana? Oba, falar do feed da Ana. Feed da Ana pra gente ficar por dentro de tudo que tá viralizando na internet. Ju Massaoka já tá aqui. Olá! E aí, Ju? Bom dia. Tudo bom, gente? Bom dia. Hein? Tudo bom? Bom dia. Calorão. Calorão, né? Calorão. Vamos sentar? Vamos sentar. Botei até as Gente, pernotas olha pra só. fora. Não, hoje... Só por isso. Gente, esse calor de hoje tá pedindo, né, Ju? Geralmente, pessoal, você que acompanha o nosso programa aqui todas as quartas-feiras, a gente mostra o que repercute na internet, no feed da Ana. Não é isso? Exatamente. Agora, antes da gente brincar com os assuntos variados, a gente quer comentar aqui um momento em que aconteceu o contrário, que foi quando o feed acabou repercutindo entre os internautas. E a Juju vai contar pra gente, vai contar pra você aí de casa o que aconteceu. Diga aí, Ju. Gente, foi isso mesmo. Teve outro dia que eu tava aí apresentando o quadro com a Ana, a gente se divertindo, como sempre. E o assunto era uma bota jeans, que tinha virado tendência na época. Ah, eu lembro, eu vi. Que, aliás, adorei a ideia da bota. Gostou? Aham. Pois é, a gente mostrou um jeitinho ali de aproveitar uma bota velha, cobrindo com um pedaço de calça jeans e tudo mais, super fashion. E aí que... pra essas botas, né, pra gente poder calçar essas botas aqui no estúdio, a da Ana ficou toda direitinha, bonita e tudo mais. Agora, eu só consegui colocar a minha depois de um ajuste, olha só. Você ajusta, pode contar? você pode. Mostra aí o batatão da Juju, olha, ó. Eu vou contar. A Juju, Eu dei Que beleza. a Juju não conseguiu levar a bota até em cima. Porque ali é o Por joelho. motivos de Porque medida. ela tem uma medida de batata da perna um pouco maior. Um pouquinho avantajada, é um batatão. Então você fez ela A com gente fez esse sistema Mas aqui esse de sistema elástico. do elástico, porque o outro não deu certo. E E eu tô botou com a uns- bota, essa bota de baixo, ó, ela é curtinha. Tá vendo? Porque eu tenho menorzinho. muita dificuldade na minha vida de encontrar botas assim igual a sua, que vem até aqui, que fecha. Até aqui, na minha então, perna. nem pensar. Nem pensar. Não fecha. Aquelas assim Não, do joelho, não. que eu Aquelas outro dia que a quase levei Xuxa um usava, tombo aqui. não dá. consigo. Não. E vocês viram que assim, ali a gente tava rindo, Sim. levando na brincadeira e tudo mais. Só que aí, depois do programa, eu recebi algumas mensagens, inclusive de médicos e um ginecologista, dizendo que aquela dificuldade que eu tive pra colocar as botas poderiam indicar que eu tinha um problema. Uma doença chamada lipedema, que eu nunca tinha ouvido falar. Aí resolvi pesquisar, claro, e acabei descobrindo que é uma doença genética que se manifesta normalmente na puberdade e é caracterizada pelo acúmulo anormal de gordura em algumas regiões do corpo, como pernas, braços, joelhos, coxas. Foi assim que você descobriu, então. Exatamente. Nossa, e a gente trouxe uma imagem, né, que traduz bem o que é o lipedema. Vamos colocar aí, ó. Essa é a Agathe, que ela é uma influenciadora francesa, né, Ju? E tem essa doença que é desencadeada por momentos de desequilíbrio hormonal. Então, quando isso acontece, as células de gordura crescem e vão ficando inflamadas, como se fossem nódulos, que causam muita dor e não saem com um simples regime ou exercícios físicos. E a gente vê aí que a Agatha tem uma rotina de treinos, né? Por isso ela é toda sarada em cima, né, Ju? Ó a barriga dela, não Pois tem é. nada ali de gordura. Mas a né? gordura segue ali acumulada nas pernas. Isso é comum É exatamente isso. no lipedema. Tem algumas pessoas que têm somente nas pernas, outras pessoas têm um pouquinho no braço. Ó, o dela dá pra ver nitidamente, Impressionante né? a diferença. E você vê que a pessoa malha, que ela Sim. tá ali e tal. Isso, gente, eu fiquei assustada quando eu descobri a quantidade de pessoas afetadas por essa doença. Acredita que aqui no Brasil, 1 em cada 10 mulheres tem lipedema. Só que Nossa. 1 em cada 10. Só que é uma E doença... muita gente não sabe, provavelmente, né? Exato, é subdiagnosticado porque ela é confundida com outros problemas. E é isso aí, né? Eu faço parte dessa estatística, não sabia, descobri aqui, graças a esse dia do feed da Ana. E aí eu fui conhecer outras mulheres em diferentes estágios da doença para saber, afinal, que condição é essa na prática, né? E também poder fazer um alerta aqui para poder ajudar tanta gente. Legal. Olha só. Eu descobri o lipedema há 5 meses e tem sido uma trajetória meio difícil aí desde o diagnóstico, mas graças a Deus consegui amigas, companheiras que têm a mesma doença, estão me ajudando a trilhar esse caminho
Tati e Tamires aceitaram, muito obrigada, viu, tomar esse café da manhã e falar um pouquinho sobre essa doença pra gente, entender um pouco melhor e quem sabe ajudam a me guiar aí também. Tati, pra quem não sabe, foi paquita, né? Pelo menos eu que assistia, Xuxa. As paquitas eram um modelo de beleza de toda uma geração. Como é que era a tua relação com o seu corpo naquela época? Eu entrei pra ser paquita com 10 anos e eu era muito magrinha, muito retinha. Quando eu menstruei, de 12 para 13 anos, é que eu comecei a ficar com a minha perna desproporcional. Eu era magra em cima, mas eu ganhei aquele culote, minha perna começou a ficar mais grossinha. Como eu lidava com a imagem, as pessoas já começaram a julgar. Eu não tinha maturidade para receber tantas críticas, para lidar com isso, recebia demais, de estar na praia, as pessoas apontarem, pô, que menina desleixada. Menina é paquita. Todo mundo quer ser paquita e a menina se trata dessa forma, sabe? Assim, não se cuida. É como se eu fosse desleixada comigo. Não havia o que eu fizesse. Eu malhava, eu fazia dieta e nada adiantava. Por isso, logo fui para um endocrinologista que nem imaginava que existia lipedema, que me passou dieta super inflamatória, que era tudo que eu não podia comer. E aí eu comecei nesse ciclo. Inflamar cada vez mais, me esforçar cada vez mais, não ter resultado naquilo, ficar super decepcionada e aí sim criar uma compulsão por comida. Minha paquitita, a Tatiana. Eu olhei pra ela. Cara, você não tá muito fofa, não? Ela disse pra mim, mas eu tô feliz. Eu quero que as pessoas não gostem de mim só da minha voz, do que eu tenho por fora, e sim do que eu tenho por dentro. Cheguei aos 100 quilos e não conseguia perder aquilo de jeito nenhum. E assim fui até novembro do ano passado. Tamires, e a sua história, como é que foi? Sempre fui uma criança gordinha. Eu, ao longo da vida, associado à depressão, passei a engordar cada vez mais. E sempre essa desproporção muito grande do corpo, né? Quadril, coxas foram aumentando muito. Mas era, na época, muito aquilo, biotipo, corpo brasileiro, né? Mas era uma desproporção muito grande que depois, quando chegou a obesidade, eu cheguei aos 212 quilos. Tive outros sintomas que eu passei a ver que não era só obesidade, tinha algo de diferente ali. Eu cheguei a ter secreção, sabe, no quadril, criou feridas, fiquei bem mal mesmo. Perdi minha mobilidade, precisava de ajuda para deitar na cama, não tinha forças para levantar as pernas, banho não conseguia. Eu avancei muito, né, nos estágios por não saber que eu tinha, né. Eu acho que o meu primeiro gatilho do lipedema foi com 13 anos, hoje olhando para trás, né, porque na época eu não sabia. Eu dei, assim, uma engordada, mas engordada da cintura para baixo. Eu ia fazendo todas essas dietas, eu perdia 5 quilos, perdia 10 quilos. E aquela gordura tava ali ainda, tava ali, eu falava, ai, quer saber? Eu não sou capaz. Eu sou limitada, eu não tenho força de vontade o suficiente, eu não tenho dedicação o suficiente. Então, vou chutar o balde. E aí, ó, compulsão. Realmente, você foi falando assim, gente, então, se não há o que eu faça, que resolva, eu não vou fazer nada. Eu vou comer e vou ficar em casa assistindo televisão. Eu tive diagnóstico há 1 ano e 9 meses atrás por uma endocrinologista. Como ela tratava muito de obesidade, ela sabia o que era e identificou logo. Eu confesso que eu fiquei, sim, aliviada, porque eu vi que aquilo não era só obesidade, né? Aquilo ali tinha uma doença por trás. E a partir daquele momento que eu comecei a cuidar, eu vi melhora naquela secreção, naquelas feridas. O lipedema é uma doença inflamatória e tem coisas que a gente come que fazem parte de uma dieta tradicional, mas que para quem tem lipedema não é indicado, vai acabar te piorando. O que você teve que mudar, assim, nessa dieta? O glúten me pegava, assim, uma inflamação, ficava com muita cãibra, sentia minha perna cada vez mais pesada, me doía bastante. E pra mim, quando eu tirei o glúten, uma diferença muito grande pra mim no meu corpo. Uma curiosidade que eu tenho é que quando eu descobri o meu, eu fiquei estarrecida com a quantidade de dinheiro que pode ser gasta no tratamento do lipedema. Porque tem fisioterapias, tem suplementos alimentares, tem a própria cirurgia, meia de compressão, massagens, comidas que custam mais caro, orgânico, nanana. Quando eu vi, eu falei,
como, né, que financeiramente eu vou dar conta de um negócio desse? Porque aí o diagnóstico acaba sendo uma prisão também nesse sentido. O primeiro surto que tem, né, é esse, né? Lipedema versus dinheiro. E minha situação financeira não tinha condições, né, de eu colocar isso tudo no meu orçamento. Então, é o básico bem feito. Alimentação, atividade física, o tipo de atividade que você pode fazer, que te dê prazer em fazer. Não pode fazer uma hidroginástica, mas você pode caminhar, você pode dançar na sala de casa, vendo um vídeo. É o que você pode fazer, não tem dinheiro para fazer a drenagem, mas pode fazer a autodrenagem todo dia. A escovação a seco também, você compra a escova, você faz. Isso tudo faz parte do tratamento conservador. Foi o que mudou a minha realidade de acamada para hoje ser uma mulher ativa. Eu tinha vergonha de mim, porque as pessoas olham. Eu já emagreci 66 quilos, mas o meu quadril está do mesmo tamanho dos 212 quilos, porque ele não diminuiu, porque essa gordura não é gordura de obesidade. Eu vou em um local, eu tenho que pensar, será que vai caber? Eu vou sentar? Eu vou pegar uma condição? Eu tenho que pedir para eu entrar por trás, não passar na roleta. Eu acho que depois que a gente descobre, vira um compromisso com a gente, né? Minha meta é a cirurgia. Infelizmente, o SUS não realiza, os planos hoje não cobrem ainda, mas a cirurgia vai me dar coisas que eu não tenho, que foram tiradas de mim. A primeira coisa, eu acho que é dormir deitada de lado, porque hoje eu durmo sentada ainda. São coisas simples, né? Você poder sentar num banco, coisas simples do dia a dia. Meninas, muito obrigada. Obrigada a você. Eu agradeço não só por vocês terem compartilhado, mas por terem me encorajado também, porque eu confesso que eu estava um pouco reticente de mostrar meus defeitos, né? Que até então eu achava que eram defeitos, mas que seja para ajudar mais gente por aí e principalmente se amem durante o processo. Sim. Vamos brindar agora com chia, cenoura e laranja, gente? Saúde. Saúde. Literalmente. Ah, saúde, é isso que importa, né, Ju? E parabéns. Obrigada. A você, a Tatiana e a Tamires, né, por terem mostrado essa história, por mostrar essa condição aqui e também ajudar outras pessoas e outras mulheres, né? Que eu acho que essa Tanta é a gente ideia. que tem e não sabe, né? Tanta gente. Essa E é a gente ideia. conversando aqui, né, enquanto a reportagem era exibida, a gente fica sabendo que a Juju tem 33 anos, né, Ju? E passou a vida inteira sofrendo com esse problema. E sofrendo mesmo, porque dói, né? Dói. E só foi descobrir agora, aos 33 anos que tem, depois de muitas tentativas de regimes e dietas e tal. Então foi muito difícil para você. Exato. Conviver com isso, sem saber o que era. Porque quando você começa a ter uma gordura aqui na perna, você acha, tô gordinha, então eu vou fazer uma dieta. Só que aí você vai fazer uma dieta e a questão do lipedema é que tem alguns alimentos que eles são mais inflamatórios e pioram essa gordura. Mas eu ia fazer dieta comendo meu pãozinho integral, tomando meu iogurte, achando que eu tava abalando. E eu tava só piorando o meu problema. E aí, não via resultado. Não via resultado, e aí entra num ciclo de você fazer aquela dieta, não ter resultado, aí depois você fala, vou fazer você fica frustrada, né? Vou partir pra ou mais é botar nada o pé na funciona. jaca, nada funciona, né? E aí você se sente incapaz. É muito ruim. Por isso é tão importante também procurar um médico, né? Exato. E acho que agora com todas essas informações aí e relatos, né, muita gente vai descobrir que tem a doença e vai conseguir tratar corretamente. Então você, a Tatiana e a Tamires, a gente sabe que tiveram assim uma coragem muito grande e um papel social muito importante de alertar outras pessoas que eventualmente sofram com o mesmo problema. Ai, obrigada. Parabéns, meninas. Obrigada. Eu vou compartilhar aqui uma informação que eu descobri também, né? O lipedema, ele foi descoberto em 1940, lá atrás. Mas só foi reconhecido como doença mesmo pela Organização Mundial da Saúde, né? A OMS, no ano passado. Muito recente. Por isso que o assunto ainda é tão pouco abordado, inclusive nas faculdades de medicina. Por isso que tem muito médico que sai da faculdade sem nem saber o que é a doença. Olha só. E o histórico, gente, é feito através da história, ou o diagnóstico, na verdade, é feito através da história do paciente e também por exames físicos. Alguns médicos pedem exames complementares, também como o ultrassom, a dessintometria e a infocintilografia. Exames bem específicos. Você fez Eu todos fiz esses. todos, né? Graças a Deus encontrei bons profissionais super especializados em lipedema aqui em São Paulo. Me consultei com vários e aí eu aproveitei para gravar tudo junto com a nossa assistente de direção, a Lígia Bedini. E primeiro a gente vai ouvir aí o Dr. Vitor Cervantes, que é cirurgião vascular e dá mais detalhes aí sobre os sintomas e as possíveis consequências da doença. O lipedema, como diz o próprio nome, então, lipo é gordura, edema é inchaço. Quando a gente escuta essa palavra, todo mundo já pensa em inchaço de gordura. Realmente isso acontece, mas não é só isso é só a ponta do iceberg.
O lipedema ele é uma doença que é crônica, inflamatória e é progressiva. 99% dos casos está presente em mulheres e está relacionado a essa alteração genética de estrógeno na gordura. Você capta muito mais estrógeno na gordura e ela acaba se desenvolvendo com uma maior facilidade do que nas pessoas que não têm essa alteração. A queixa mais comum das pacientes é: nossa, parece que eu tenho 2 corpos, um em cima, outro embaixo. Ou, eu emagreço em cima, mas a minha perna continuou acima do peso, diferente do que eu esperaria. E aí, quando você começa a aprofundar as perguntas, você vê que, na verdade, é uma síndrome, que é um conjunto de sinais e de sintomas. Então, é muito comum ter hematoma com facilidade, é comum ter fragilidade capilar, que a gente fala que são quando os vasinhos vão estourando também facilmente. Dores em articulação, quadril, joelho. O pé pode ter uma pisadinha um pouco para dentro, que a gente fala que é a pisada pronada, ou pé para dentro. Várias falam que já usou até botinha na infância. Um pouco mais de elasticidade nos alongamentos. 40% das mulheres que têm lipedema, elas vão ter varizes também, que é o sistema venoso. É o caminho por onde o sangue volta para o coração. A gente tem as artérias que levam o sangue e as veias que devolvem. As varizes são quando as veias não estão funcionando. Isso é o que a gente vê no corpo, mas imagina o tanto que isso leva para a mente. Então, muito quadro depressivo, ansioso, alteração, distúrbio alimentar, tudo isso gera conflito que é difícil de lidar consigo mesmo. E aí você imagina quando você pega uma sociedade que te pressiona para ser magra, te pressiona para fazer as coisas direitinho, você não consegue ter o resultado. E aí, como é que você lida com isso? Realmente é uma doença, porque ficou há muito tempo deixado de lado, né? É aquilo que a gente estava falando, né? Que dá uma frustração de não conseguir. Total. E agora eu vou dar a boa notícia, né? Para as pessoas que estão... Poucas mudanças, né? A dieta e o exercício físico a gente acha que é pouco, mas é muito, na verdade. Mas tem algumas coisas que são mais fáceis, como, por exemplo, gente... Meias de compressão. Esse doutor aí, doutor Vitor, que é meu vascular, me indicou. Gente, isso aqui muda a vida. É uma meia de alta compressão. Eu tô usando uma outra agora aqui que vai na perna inteira, ó. Mas não precisa ser dessa daqui, pode ser dessa que vai só até aqui o joelho. Gente, só o fato da sua circulação voltar pro corpo dá mais ânimo para fazer exercício físico, dá mais disposição. Tudo melhora. Uma mudança simples. Ou seja, essa você usa diariamente. É essa daqui que eu tô segurando, né? Que ela é mais feinha também. Tá? O pessoal que fabrica meia podia, né? Fazer umas coisas mais bonitas. Aí, pro programa, eu vim com essa, né? Que qual é a função da meia, Juju, pra quem não entende? O que acontece? Essa gordura do lipedema, ela prejudica os sistemas todos que estão em volta, inclusive o sistema circulatório. E as nossas veias, que deveriam trazer o sangue de volta, ficam meio mambembe. A meia aperta tudo ali, a sua panturrilha, e faz com que a sua veia trabalhe melhor. Então, a veia traz o sangue de volta para cima e toda a parte de cima do corpo fica mais irrigada. E aí, funciona tudo melhor. Agora, uma outra coisa que eu queria falar para vocês também, gente, anticoncepcional, que eu fui indicada a tomar desde pequena. Pro lipedema não é bom, porque é hormônio. Então, é importantíssimo você falar com seu ginecologista. E agora eu vou mostrar a conversa que eu tive com o meu, que foi a pessoa que, no fim das contas, me alertou para tudo isso, o Dr. Fabiano Serra. Olha só. O ginecologista tem um papel primordial. Pense naquela menina que está passando pela fase de transição entre a infância, a adolescência e até a idade adulta. Essa menina vai produzir um hormônio chamado estrogênio. Esse hormônio é responsável pelas características femininas da mulher. Só que ele também tem uma influência na doença lipedema. E essa influência na doença lipedema a gente tem que frear desde a adolescência. Essa menina que tem, por exemplo, uma mãe, uma irmã com lipedema, ela tem maior chance de ter lipedema também. Então, a gente ter esse conhecimento desde a adolescência, eu posso mudar todo o futuro dessa paciente, desde que ela faça as medidas que a gente recomenda. O que a gente tem que focar também é no uso de anticoncepcional. Essas pacientes, se a gente puder escolher um método com menos hormônio possível, até não hormonal, é o ideal para essa paciente. A gente tem o DIU de cobre, por exemplo, a gente tem DIUs que são hormonais, mas que são localizados ali no útero e que não soltam hormônio de forma para o organismo inteiro. Então essas meninas têm uma prioridade nesse sentido de uso de hormônio. Além disso, essa mulher um dia pode ficar grávida, que também é um outro momento da vida da mulher que pode impactar no lipedema, e aí eu vou orientar realmente o uso de meia elástica, drenagem linfática, não ganho de peso excessivo durante a gestação. Aí depois vem a menopausa, né, o climatério, menopausa, que é um outro momento de oscilação hormonal, em que eu posso também fazer orientações para que essa mulher não piore do quadro do lipedema.
A gente viu novamente aí a meia, que é um recurso para reduzir os sintomas, mas lipedema a gente não tem cura, né, Ju? Não tem cura, é uma doença crônica. A boa notícia é que não é fatal, a gente consegue conviver com a doença a vida toda, mas não morre de lipedema. Por outro lado, tem como eliminar as células afetadas e esse excesso de pele com uma cirurgia plástica, uma lipoaspiração ali bem diferenciada, específica para o lipedema. E a gente também, para ajudar outras pessoas, né, a gente consultou outros médicos especialistas. Então, é só ir lá no nosso site para ouvir também um endócrino e um cirurgião plástico, que tem muita dica boa, tá? Tá aí o site para vocês, ó, www.gshow.com/maisvocê. Obrigada, Ju. Obrigada pelo relato. Obrigada mesmo. Deixa eu só falar, tem a ONG Movimento Lipedema, que é uma ONG que distribui várias informações sobre o tema, @ONG Movimento Lipedema, lá nas redes sociais. Vão lá que vocês vão achar um monte de coisa também. Vale a pena. Fique por aí, Ju, que a gente vai continuar. Porque nesse exato momento, muitas pessoas estão escrevendo nas redes sociais, dizendo que estão se beneficiando com esse seu valioso alerta aí, viu, Ju? Muito importante a tua presença aqui hoje. Informação é poder.